A Marilda já pediu para participar. Vamos aguardar. Hoje live com, com uma Oi, companheira minha. Olá, Marilda. Tudo tudo bom, minha amiga? bem? Aqui tá tudo certo. Deixa eu subir um pouquinho mais aqui para não cortar a minha cabeleira. Peraí. Muito cabelo? Isso, muito cabelo. Tudo bom com você, minha amiga? Muito obrigado pela presença. Desculpa aí os imprevistos da vida, Não tem mas no problema. final deu tudo certo. Eu vou me pedir então, ó, já estou apertando o aviãozinho aqui e chamando a galera, né? Já vamos chamando a galera aqui, convidando todo mundo. Vamos compartilhar, né? Exatamente. Estou chamando o pessoal aqui. Vamos ver. Já estou enviando para um monte de pessoas. Já enviei também. Isso aí. Hoje o nosso tema, né, minha querida? Vamos Auto, falar sobre autoestima, né? autoconfiança. Autoconfiança, perfeito. Tá tudo tão relacionado ali, né? Tá. A E aí, autoconfiança é um pilar da autoestima, né? Então tá junto ali. isso. Você que é a nossa especialista, já enviei para um monte de gente aqui, enquanto o pessoal tá se manifestando, tá entrando aí. Já vamos apertar para quem estiver online, já apertar no coraçãozinho, já compartilhar geral com a galera. E antes da gente começar a falar exatamente, o Marilda, ó, mandar um Diga. abraço aqui pro Elevandão. Um abraço para você, meu Um amigo. Obrigado por ter abraço. entrado. Meu amigo, para vocês aí, nós vamos falar hoje sobre as atitudes que minam a nossa autoconfiança, né? É. E antes da gente falar especificamente, adentrar sobre esse assunto, né, eu só vou dar uma introdução aqui, Marilda, Mande né, ver. falando da importância da autoconfiança. Né? Porque sem autoconfiança a gente não consegue ter as mudanças na nossa vida, a gente não consegue correr atrás dos resultados que a gente deseja para a nossa vida. A autoconfiança é algo imprescindível para o alcance dos nossos objetivos, para o alcance daquilo que a gente deseja. Exato. E a autoconfiança, quando ela está em baixa, quando a gente não confia em nós mesmos, isso traz sérias consequências para a gente. Uhum. E hoje, para falar sobre esse assunto, eu trouxe aqui a Marilda, nossa especialista em autoconfiança, nossa especialista nesse assunto. Mas antes de você começar a falar, Marilda, sobre essas ações que minam a nossa autoconfiança, eu queria que você contasse um pouco da sua história, né? E por que você começou a trabalhar com autoconfiança, com essa autoestima, e como isso foi algo marcante para você, de forma que você parou e pensou, não, eu preciso falar sobre esse assunto para outras pessoas também. Então, boa noite, né, todo mundo. Eu sou terapeuta ocupacional. Sempre trabalhei com pessoas com deficiências físicas ou Certo. mentais, né? Uhum. E eu notava que tanto as mães, eu normalmente trabalhava com crianças, mas as mães às vezes apresentavam um pouco de, não era uma autoconfiança que elas tinham nelas mesmas, até por conta do problema dos filhos. Uhum. Depois, no INSS, eu trabalhei na reabilitação profissional. E lá, Certo. sim, eu atendia adultos, Certo. principalmente mulheres. Certo. Então você E, começou atendendo as crianças que tinham sim, alguma deficiência, paralelamente, assim, e depois você sim, partiu para os adultos também. sim, paralelamente eu tinha o consultório e o INSS. Mas no Uhum. INSS me chamou mais atenção, porque eu trabalhava daí com adultos que Uhum. não tinham deficiências, mas que Certo. eles precisavam ser recolocados numa outra função dentro do seu trabalho. Só que não Certo. na função que exerciam, mas tendo que fazer alguma outra atividade. E eu Uhum. percebia que essas pessoas, principalmente as mulheres, por estarem naquele período com alguma doença
ou alguma limitação que as afastaram do trabalho, elas diminuíam a sua autoestima. E aí eu comecei a estudar. E aí eu comecei a me lembrar de tudo que eu passei na vida. Por ter estrabismo, por ter miopia, por muitas vezes confundir as pessoas, não enxergar as pessoas, cumprimentar errado. Então eu comecei a perceber, eu comecei a me colocar no lugar daquelas mulheres. E Entendi. entender o que estava acontecendo com elas. E aí eu comecei a estudar, né, para Certo. trabalhar com isso. Legal, porque você então se deparou com mulheres, né, Sim. pessoas também, porque você não atende só mulheres, você atende homens também, né? Atendo homens também, mas o A- público a- maior que eu notei, a baixa Uhum. autoestima, eram das mulheres. Os homens têm mais ansiedade, assim, naqueles Sim, que eu nós somos trabalhava. ansiosos. Nós somos ansiosos mesmo. É, Entendi. E aí você identificou isso nas mulheres e isso. naturalmente aquilo acabou trazendo para você uma lembrança Do do que que você aconteceu passou na comigo. sua vida. Exato. E aí você falou, poxa, eu entendo essa mulherada. Já sei como Exatamente. ajudá-las. Exato, porque daí eu comecei a olhar tudo que eu vivenciei, tudo que eu tive que Uhum, superar, né? uhum. E tudo que, como que eu resgatei a minha autoconfiança e a minha autoestima. E aí, óbvio, eu fui Caramba. fazer cursos, né? Vários, Uhum. para poder aliar aquilo que eu já sabia intrinsecamente com as técnicas, né? E aí Sim, comecei a trabalhar com isso. E a hipnose me ajudou muito como pessoa, e aí eu fui certo. trabalhar bastante com hipnose também para resgatar as outras pessoas também. Ah, show. Legal, legal. Então, já tivemos aí um resumo de por que você começou a trabalhar com isso, como isso Uhum. impacta na sua vida, né? E aí, então, vamos direto ao ponto, então, tratar sobre as atitudes, as ações que vão minando a nossa autoconfiança. Só que antes de você falar especificamente sobre as atitudes, você falou que a autoconfiança ela é um pilar da É um, autoestima. é um dos pilares da autoestima. A autoestima é formada por vários pilares. Um, Legal, deixa eu anotar aqui. anota aí. Então, quem também Sim, quiser anotar, gente, manda ver. Pega um sim, sim. papelzinho e uma caneta e anota. Então, Isso aí. a autoestima é aquilo que nós somos. Como Certo. nós falamos para nós da gente mesmo e como a gente fala da gente para o outro. Para a gente formar a nossa autoestima, a gente precisa do pilar do autoconhecimento. Então, é você saber quem você é, o que Certo. você gosta, o que você quer. O pilar da autoconfiança, que é o que a gente vai tratar, né? Uhum. O pilar da autoimagem, da autoaceitação. A autoaceitação é: eu sou desta forma. Como eu aceito os meus defeitos, as minhas qualidades, como eu aceito quem eu sou e não quem eu já fui e não quem eu serei, quem eu Uhum. sou hoje. Porque muitas pessoas ficam, naquele meu tempo, quando eu era XYZ, ou, quem sabe daqui para frente eu vou, entendeu? E não é isso. A autoaceitação é quem sou eu hoje e como eu me aceito hoje. E a Sim. autoaceitação tem a ver com a autoimagem. Legal. E isso está relacionado também com aquelas crises de meia-idade que hoje em dia muita gente tem, né? É, Crise de? de meia-idade, né? Tá chegando nos 40 anos, 50 anos, e aí, como você falou, tem essa questão da autoimagem, Ah, da autoaceitação, né? exatamente. E caramba, eu já tô Exatamente. chegando nos 40, como eu era quando eu tinha 20, olha como eu tô agora. Sim, sim. E como você Ah, falou que a autoimagem é um pilar da autoestima, isso é. afeta a autoestima das pessoas, né? Afeta a autoaceitação, que vai afetar a autoestima, aliás, que afeta a autoconfiança, que vai afetar a autoestima.
Olha só, e tudo isso relacionado à autoimagem, né? É legal porque a autoimagem é a forma com que você olha para você mesmo e enxerga você mesmo, é isso? Exatamente. O meu corpo, o meu rosto, o meu cabelo, enfim, é a minha imagem, é o que eu me vejo no espelho. As Uhum. pessoas têm medo de se olhar no espelho. As pessoas têm medo de tirar a roupa, têm vergonha de se olhar nus na frente do espelho. É uma coisa Uhum. muito engraçada quando eu trabalho com os meus clientes, que eu falo isso, eu quero que você faça isso na sua casa e depois você me conta como foi. Cara, toda vez alguém fala, olha, foi muito difícil eu me olhar no espelho. Mas por quê? Né? Por que que a gente, quando era Sim, criança, a gente brincava e se olhava no espelho e não tinha esse senso crítico? E sim, agora, depois de uma certa idade, principalmente quando você passa dos 40, dos 50 e você vai indo, porque a maturidade física vai chegando. Às vezes a sim, emocional não, mas a física chega para todo mundo, sim, a não ser para quem sim. falece, né? Óbvio. Mas aí Uhum. você tem vergonha. Ah, mas eu tô gordo. Ah, mas o meu rosto tá não sei de que jeito. A minha pálpebra caiu, que hoje me falaram. Ah, eu fui olhar, minha pálpebra caiu. Sabe assim? Então, assim, umas coisas tão mínimas, né? E aí Uhum. a turma corre. É botox, é preenchimento, é harmonização facial, é plástica, é não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. E assim, é muita coisa. Por quê? Porque não está feliz com o que está vendo. Que é Não há um dos nada pilares da da autoestima, que é essa autoestima. questão da autoimagem, da autoaceitação. Sim, agora só para deixar claro, parênteses Uhum. aqui, não existe nada de errado em você procurar melhorar a sua estética, desde Uhum. que isso não interfira no teu mental. Porque se você Sim. faz hoje uma harmonização e daqui um mês você fala, não, eu quero fazer mais aquilo outro, então tem alguma coisa errada. Não é só algo simples. Fica escravo dessa mudança o tempo todo, né? Quando fica Exatamente. escravo disso, busca sempre essa necessidade, é porque tem Aí, alguma coisa que deve ficar atento, né? exato. Agora, falando da autoconfiança, Certo. é o seguinte, Tem mais diga, algum pilar, Marilda? Só para a gente fechar, então, esse parênteses, que bastante gente entrou. tem Gente, a um abraço para todo mundo que entrou aí, Abraço, né? gente! Então, a autoestima é formada, recapitulando, Sim, autoconhecimento, certo. autoconfiança, autoaceitação, autoimagem, autorresponsabilidade. Eu sou responsável por tudo que me acontece, de bom ou de ruim. Uhum. Eu planto abacaxi, eu vou colher abacaxi, eu não vou colher morango. E se eu não plantar nada, eu não vou colher nada. A Perfeito. responsabilidade é minha, né? Então, a autorresponsabilidade é muito importante, tá? Legal, legal. E as pessoas, eu nem sabia que isso era um pilar da autoestima, né? E aí a Uhum. autorresponsabilidade também influencia na nossa autoestima. Olha só que bacana, né? Porque a gente vê que a autoestima, com você falando dos pilares, a gente abre um leque, né? Está Exatamente. relacionado ao autoconhecimento, à autoimagem, à autoaceitação, à autorresponsabilidade, para a gente saber quem a gente é, o que a gente é, Exato. olhar para a gente hoje, não se comparar com o que a gente era no passado e nem ficar se preocupando muito com o que a gente vai Com o ser, mas com, futuro. com o agora, né? É Porque o que um que leque grande. acontece, Renan? A Hum, autoestima hoje, existem as influencers, né, que tem 100 mil, 200 mil seguidores. uhum. Elas mostram muito que a autoestima está relacionado apenas com o físico, Com o exterior, entendeu? né? Com o De alguma exterior. forma. Com você estar na Uhum. moda, com você usar a roupa X, a calça Y, a bota não sei o que lá, com você fazer um monte de procedimento, com você arrumar o cabelo não sei de que jeito, e só a parte física. E a autoestima, Sim, ela passa muito longe disso. Quer dizer, não é só isso, sim, sim. né? Não, assim, vivendo, ainda mais pensando nesse mundo que a gente está hoje em dia, né, de
Facebook, Instagram, aí as pessoas Uhum. começam a se preocupar com quantos seguidores elas têm, quantas curtidas tiveram, quantos comentários, quantos não sei o quê. E se comparando com essas outras pessoas, a estima delas vai lá embaixo, né? A Sara até escreveu aqui, ó, elas acabam tomando isso como o seu dever, como um dever delas. Exato, e na verdade não é, né? Uhum. Mas vamos lá, o que é uma Vamos lá. pessoa autoconfiante? O que será que é uma pessoa autoconfiante? Né? Primeiro lugar, a Hum. autoconfiança, ela tem a ver com a nossa capacidade de realização. Certo. Uma criança, quando aprende a andar, eu sempre acho que as pessoas que estão sempre nas minhas lives vão falar, Marilda sempre volta nas crianças. Por quê? Porque as crianças, elas são puras e elas nascem e a gente é que vai ensinando para elas. Então, olha a Uhum. importância do que a gente ensina. Né? De como a gente vai resgatando lá da criança, porque ficou lá preso a nossa baixa autoestima, a nossa baixa Uhum. autoconfiança, tá lá na criança que a gente já foi um dia. Então a criança quando começa a andar, ela sempre cai. Aí ela levanta de Sim. novo, ela cai de novo, ela levanta de novo, até ela conseguir andar sem cair. Nesse Certo. processo, ela teve que internamente ter autoconfiança. Uhum. E como é que ela adquiriu essa coisa interna? Pelo feedback que os pais deram. Pais ou pais Certo. substitutos, cuidadores, enfim. Uhum. Caía, levanta, você consegue. Ah, eu já falei para você não andar, porque você está caindo toda hora. Então, são dois tipos de feedbacks diferentes. A criança que Certo. recebe um feedback que lhe eleva, ela vai seguir e vai introjetar aquilo como autoconfiança para seguir em frente. A E ela criança, persiste naquilo. e ela persiste naquilo. A criança que recebe um feedback ruim vai demorar mais para andar, por exemplo, porque eu não estou falando de crianças com deficiência, né? Vamos deixar isso bem Uhum. claro, com nenhuma limitação, crianças Uhum. entre aspas normais. Aí Uhum. ela vai andar mais devagar, porque ela vai ficar com medo de cair novamente. Então, a confiança nos passinhos dela não vai ser tão igual como da outra criança que teve um feedback melhor. Certo. Então, ali se forma toda a nossa autoestima. É naquele começo de vida lá. E a Tá nossa legal. autoconfiança, que é a nossa capacidade de realizar as coisas, é um exemplo só, mas começa quando a gente vai aprendendo na nossa infância. E a gente vai desenvolvendo na adolescência e na vida adulta. Não, e aí é legal você usar esse exemplo da criança, que a gente vê como muitas coisas que a gente pensa e sofre, né, hoje em dia, são consequências daquelas situações que a gente foi passando pelos momentos, pelas emoções, por tudo que a gente foi ouvindo, sentindo, de alguma forma, Exato. na infância. Eu quero deixar muito claro uma pergunta que um cliente meu, ansioso, Uhum. na hipnose, ele falou assim: Poxa, Marilda, mas a gente daí culpa os nossos pais? Como é que fica essa coisa? Então, assim, eu sempre digo que os nossos pais, eles fizeram o melhor que eles puderam com aquilo que eles sabiam. Perfeito. O pai que deu um feedback negativo para o filho, se ele soubesse fazer diferente, provavelmente ele teria feito diferente. Mas ele Sim. talvez tenha aprendido daquela forma e é a forma que ele aprendeu a reproduzir. Então, a gente não tem que culpar nem pai, nem mãe, nem quem nos cuidou quando a gente era pequeno. A gente tem que olhar o que aconteceu e partir daqui para frente. Porque a Perfeito. autoconfiança e a autoestima, principalmente, ela pode um dia estar em baixa, mas a gente pode conseguir melhorar. Né? Uhum. A autoconfiança, a nossa capacidade de realização. O que é uma pessoa autoconfiante? É uma pessoa decidida, que vai lá e faz. É uma Sim. pessoa que... Ó, eu fiz uma colinha, gente, tá? É uma pessoa Fica tranquila. autêntica. Porque é muita coisa e eu não quero deixar passar, né?
Então, assim, Sim, é uma sim. pessoa decidida, é uma pessoa autêntica, que sabe quem ela é, sabe o que ela pode fazer e o que ela não pode fazer. E é uma Uhum. pessoa realizadora. Ou A maior, seja, a ela, ela, maior ela confia característica, nela para tomar as ações. Né? Ela exatamente, confia nela para sempre tomar as ações. Ela não baseia as ações, a necessidade de tomar decisões em outras pessoas. exato. Assim, o maior desejo do ser humano é o desejo de ser reconhecido. Certo. Tanto é que, voltando lá atrás, as crianças, elas precisam do feedback dos pais. Uhum. Né? Elas estavam aprendendo a Sim. andar, elas precisavam do feedback para poder continuar. Qualquer coisa que a criança, o bebezinho que tinha fome chorava, precisava que alguém reconhecesse o choro para trazer alimento para ela. Ou Uhum. alimento, ou trocar fralda, enfim. Então, o maior desejo do ser humano é o reconhecimento. Só Certo. que quando a pessoa ela está bem com a sua autoestima elevada, sua autoconfiança, esse reconhecimento, porque ela tem interno. Sim. Se o reconhecimento vier, ótimo. Se não vier, ótimo também. Ela faz por ela. Ela não faz esperando do outro. E isso é muito Uhum. difícil. Aí a gente vê nessas influencers aí, como, né, você comentou, o quanto elas se deprimem quando não tiveram tantas curtidas num post. E a gente vê isso normalmente acontecer. Sim. Né? Por quê? Porque a pessoa espera o reconhecimento do outro. Quando a gente tem um propósito, e o que a gente está fazendo aqui é um propósito, e o propósito sempre tem a ver com o que eu posso fazer para o outro ser melhor. O Uhum. propósito de vida de qualquer pessoa, que é diferente da missão, a missão é o meu trabalho. Mas o meu Isso. propósito é o que eu posso fazer para o outro ser melhor. Se eu tive Uhum. condições de estar melhor, o que eu posso fazer para ajudar o outro? Então, esse é o meu propósito. Né? E Uhum. nem sempre, as pessoas que ficam dependendo de curtidas, elas não estão preocupadas com o propósito, elas estão preocupadas com a missão delas apenas. Sim. Né? Então, Sim. assim, Rê, você vai lendo aí, porque você já viu, né? Sim, sim, né? Entrou bastante Se gente, já tiver. saiu gente, mas já entrou de novo outras pessoas. Gente, um abraço aí para todo mundo que tá entrando. Eu não vou falando um por um, porque senão eu interrompo a Marilda Ah, e aí eu não, não quero não. cortar a linha de raciocínio dela. Mas de qualquer forma, ô Marilda, já tem uma Oi, pergunta aqui. diga. Você prefere responder agora ou Pode prefere fazer, responder se no tiver no final? meio, vamos lá. Se for mais Então para vamos lá. frente, tá. Ó, a Sara perguntou aqui, ó. Se eu sei de onde surgiu, ou seja, a origem daquelas limitações, aqueles pensamentos que eu tenho que vão acabando com a minha autoconfiança, fica mais fácil trabalhar com melhorar essa autoconfiança, melhorar essa autoimagem, melhorar essa percepção que eu tenho das coisas? Exatamente. Acontece que muitas vezes a gente tem processos que ficaram enraizados no nosso subconsciente. Quando a Uhum, gente sabe alguma coisa, a gente traz à luz, a gente traz para a consciência. Então, é lógico que fica muito mais fácil eu conseguir trabalhar com isso quando eu sei. uhum, Só que muitas vezes eu preciso voltar de alguma uhum, forma para eu saber o que causou. Porque às vezes eu sei o consciente, é assim, uhum. assim, assim, mas eu não sei da onde foi a causa. Entendi. E às vezes a causa, por mais que você tenha racionalidade, consciência em saber o que aconteceu, mas você não consegue mudar porque a causa está dentro do iceberg. Sim, entendi. Né? Então, Entendi. mas já é um meio caminho andado você ter consciência do que das coisas que aconteceram. Com Legal, certeza. legal. E aí, nesse caso, as alternativas é continuar investigando um pouco Exatamente. mais a fundo no consciente, né? Uhum. Se a pessoa sente esse conforto, cada vez mais ir buscando essas respostas no consciente Sim, para poder saber como trabalhar, né? exatamente. Show de bola. Procurar Legal. ajuda
quando for preciso, né? A gente Uhum. sempre fala, inclusive uma das dicas aqui é realmente essa, né? Às vezes eu tenho consciência, mas eu não consigo passar desse patamar. Eu cheguei até aqui, mas aqui eu não consigo. Então, assim, quando Elevar, né? Subir mais um degrau, né? subir mais um degrau. Então, às vezes a gente Uhum. precisa, porque eu falo assim, ir sozinho a gente vai rápido, só que ir junto a gente vai sempre mais longe. Então, assim, busque ajuda. Se até aqui Uhum. você foi e não consegue subir, né, é o caminho mais certo. Vamos lá. Legal, legal. Então, Alguns. Diga. quais são as ações que minam a nossa autoconfiança? Vamos lá, Marilda. Então, primeiro, a Hum. tendência à procrastinação e à preguiça. Hum. Au! Por quê? Então vamos diferenciar. Preguiça é uma coisa, procrastinação é outra, Exatamente. né? Hum. A preguiça é algo momentâneo. Putz, não tô afim de ler esse livro. Acho que eu vou hoje me dar o luxo de assistir uma série na TV. Não tô afim É, de é como se estudar fosse, hoje. é como se fosse uma emoção, né? Que Exato, vem e uma hora ela passa, vai. né? Vou assistir uma Legal. série. Hoje eu tô afim de ficar sem fazer nada. Hoje eu realmente tô com preguiça. Aham, Agora, legal. procrastinação é, meu Deus, eu tenho que terminar este livro que eu estou estudando. Aí eu empurro hoje, eu empurro amanhã, eu empurro depois de amanhã. Passa um mês, eu li uma página. Passa 2 meses, eu li uma página. Então, aí que eu vou empurrando com a barriga, eu E, estou procrastinando. e sempre vai colocando outras coisas para fazer no lugar. Em prioridade. E por que Exato. que a pessoa que tem essa autoconfiança rebaixada, por que ela procrastina? Hum, Porque o medo do julgamento e da rejeição do hum. outro é maior do que a ação que ela precisa fazer. Olha só. E aí você vê que é o contrário, né? Porque qual que é a tendência consciente? Né? A tendência consciente. Deixa eu fazer logo isso aqui, deixa eu terminar logo esse livro, Uhum. para ninguém ficar me criticando que eu nunca termino as coisas. Qual que é a ação inconsciente? Por medo do que as pessoas vão falar, ela já tem uma baixa estima tão grande que ela nem termina. Ela não termina, ela não faz. Olha que interessante. Porque tá imbuído aí a capacidade de realizar. Entre aspas, aqui dentro da minha mente, do meu inconsciente, eu não vou realizar. Como eu não realizei X coisas, como eu não realizei Y coisas, como eu não realizei Z coisas. Uhum, Entendeu? Porque entendi. a autoconfiança está muito lá embaixo e não deixa a pessoa fazer as coisas. Show. Show? Tá anotado aqui. Outra atitude. Hum. Desistir de fazer as coisas antes de começar. Ou seja, nem começa, né? Nem começa. Tenho lá que fazer um bolo. Certo. Ai, mas eu não vou fazer. Ai, mas o bolo é muito difícil. Ah, mas tem que fazer cobertura. Ai, mas acho que eu não vou fazer. Ai, amanhã eu faço. Amanhã eu compro. Isso é um exemplo besta, né? Mas isso é Sim, para coisas assim, para um projeto de trabalho, né? Para um estudo, enfim, né? sim. Coisas assim bem mais densas, no caso. Né? A pessoa nem Uhum. começa. Ou se começa, como o negócio do livro, não termina. Como a primeira sabotagem, né? Como a primeira coisa aí que colabora com a queda da autoconfiança. Então, Exatamente. são dois itens que eles acabam se interligando de Se alguma forma. interligam. Então, Todos se interligam. legal. Né? Então, o primeiro motivo é a São a procrastinação e a procrastinação preguiça. e a preguiça. O Exato. segundo, começar e não terminar, Ou nem começar. nem Né? começar, perdão, nem Exatamente. começar, Ela e desiste antes de antes de começar. E o começar. terceiro? E o terceiro é começar e não terminar. Isso Então, aí.
Todos estão interligados. São atitudes que a gente tem e que a gente vai deixando as coisas, empurrando com a barriga e não realiza. E muitas vezes essa não realização traz uma frustração muito grande. E um desânimo muito grande. E às vezes a pessoa, ela não sabe por que ela está desanimada, por que ela está, entre aspas, deprimida, triste. E muitas vezes porque falta esse empurrão de coisas que ela precisava fazer e ela não faz. É muito louco. Entendi. Sim. Sim. E aí o que acontece? Você vai caindo num buraco sem fundo, no final das contas, né? Porque, como ela não realiza nada, na mesma proporção em que a escala de não realização aumenta, a escala de baixa autoestima também vai aumentando. Sim. Então, ela não realiza, piora a baixa estima dela. Ela não realiza de novo, piora a baixa estima de novo. Ela não realiza de novo, piora a baixa estima de novo. Na verdade, é uma balança, né? Eu não realizo, baixa minha autoestima. Eu não realizo, baixa minha autoestima. Baixa minha autoconfiança. E assim vai indo. Sim. Né? Sim. É o que geralmente eu sempre falo para os meus clientes, né? Que a ação é a nossa maior motivação. Que quando você está lá agindo, a gente fica empurrando com a barriga, para que eu fazer isso? Mas quando você começa, às vezes você não quer nem parar. Exato. Porque você deu um passinho, você fala, nossa, que legal, vai dar certo. Aí você dá mais um passinho, nossa, tá acontecendo. Aí você dá mais um passo, não. E aí, conforme você vai caminhando, a autoconfiança ela vai aumentando. E aí, você não quer mais parar, você quer continuar. Claro. Você veja, as pessoas que têm autoconfiança baixa, elas vivem no piloto automático. Sim. Elas vivem numa zona de acomodação, numa zona de conforto. Aqui, para mim, tá ótimo. Eu não preciso... Para que eu vou mudar? Para que eu vou tentar fazer isso? Para que eu quero um carro novo? Para que eu quero uma casa nova? Para que eu quero melhorar meu relacionamento? Nada, porque tá tudo bom. Mas eu reclamo. Mas tá bom aqui. Mas eu tô reclamando, eu tô infeliz, eu tô triste, eu tô cabisbaixa, mas eu tô aqui. Eu não quero sair daqui, porque aqui é confortável, tá cômodo. Sim. Mas eu continuo reclamando. Entendeu? Então, normalmente, pessoas que não se arriscam são pessoas que têm uma autoconfiança baixa. Sim. Não, e você me faz lembrar de alguns mentores que eu tenho que já é totalmente oposto, né, com relação à autoestima. Eu conheço um rapaz que ele abriu a empresa, faliu a empresa, abriu de novo, faliu de novo. Aí na terceira vez ele abriu e agora ele tá bem. Agora ele acertou. Mas aí você vê como que é a autoconfiança dele. Viu? Porque o normal seria a pessoa largar, né? Donald Trump. Donald Trump, que Donald ele quebrou. Trump, tá aí. Quantas vezes ele já quebrou? Sim. O Abílio Diniz. Sim. Quantas crises já enfrentou, quantas vezes já quebrou e continuou. Continua. Né? Então, assim, são pessoas que têm uma autoconfiança na realização. Sim. Eu achei legal essa frase, né? Pessoas que têm a confiança na realização. Exatamente. São aquelas que dificilmente elas vão desistir. Elas podem quebrar, mas no dia seguinte arregaça a manga e o que eu vou fazer agora? O que eu preciso aprender com isso? Né? E vai para frente. Né? Então, assim, e mesmo pessoas que não quebraram, como o Trump, por exemplo, mas o Barack Obama, o tanto que ele teve que superar de bullying por ser negro. Sim, porque ao contrário do Donald Trump, ele começou de baixo, né? Ele foi de baixo. Ele foi de baixo com o sonho que ele tinha de chegar à presidência. Não é? A Oprah Winfrey
que sofreu Sim. abuso dos tios quando era pequena, teve que É, fugir de casa, depois foi indo, hoje é uma ela é milionária, uma comunicadora referência no mundo isso que inteiro. eu ia falar, ela se tornou referência mundial com relação a esses talk shows, né? De Sim. entrevista, de programas e etc. Então, assim, a gente está dando exemplos de pessoas que todo mundo conhece, mas certamente a Uhum. gente conhece um vizinho, um parente, um amigo que também já deu a volta por cima, que Sim, também sim. já superou limites, já superou bullying, já quebrou e já começou de novo, né? Uhum. Então, assim, e são pessoas para a gente se inspirar. Não é falar, mas será que eu tenho inveja? Não, é para inspiração. Exato. Né? E a gente precisa buscar essas pessoas para a gente modelar o que elas fizeram, né? Para a Sim, gente poder sim. se inspirar e fazer também, Sim. Que né? essa, no final das contas, é uma das melhores formas de desenvolvimento. Quando você escolhe alguém para modelar, não para querer ser igual à pessoa, mas Sim, para ver as atitudes que ela tomou, a trajetória dela, e ver como ela agia nas dificuldades. Porque em algum momento eu ou você, a gente vai ter dificuldades parecidas. claro. Né? Então a gente modela as decisões, modela as ações. As ações. E é isso, porque é bem legal isso que você falou, porque se a gente baseia a nossa autoconfiança na realização, você vai buscar o tempo todo realizar. E quanto mais você realiza, mais aumenta a sua autoconfiança. Exatamente. Você sabe que se você realizar, pode ter algum deslize e você cair um pouco, mas você Normal. tem a autoconfiança para subir outro degrau. Continuar. É aquela história, você até desce um degrau, mas você consegue subir mais dois. Eu sempre falo isso. Teve uma Hum. época há anos, bem anos atrás, que eu e meu marido, a gente passou por um problema financeiro muito sério. Uhum. E a gente tinha um carro bom, confortável, e a gente precisou vender esse carro. E Uhum. aí a gente comprou um outro bem mais velho, mas que era extremamente confortável. Era um Legal. Tempra. Pensa num Uhum. Tempra, que tinha tudo, o carro parecia uma nave. E Legal. eu me lembro, meus filhos eram pequenos, então e o carro que a gente tinha era muito bom, mas não tinha vidro elétrico atrás. E o Uhum. Tempra tinha vidro elétrico, ar-condicionado, tinha tudo. Era um carrão. E as crianças entraram e falaram assim: Nossa, mamãe, que delícia! Esse carro tem vidro elétrico, nunca mais eu quero um carro que tenha que ficar fazendo assim. A manivela, né? A manivela. Aí eu falei, então, às vezes a gente precisa dar um passo para trás para poder dar dois para frente, né? Sim. E a gente não pode ter vergonha das coisas que se passaram com a gente, para a gente aprender Uhum. como a gente superou aquilo, né? O que a gente fez para superar? Né? O quanto foi importante aquele momento. Então, os momentos de descida são importantes para a gente aprender e a gente daí resgata a nossa autoconfiança de agora vamos dessa forma. Uhum. Entendeu? Então, assim, a autoconfiança, ela nos ajuda quando a gente cai. Sim. Né? E a vida tem, sobe e desce. Claro, O, todo o mundo. tempo todo, né? O tempo todo a gente fica nesse sobe e desce. Não adianta, a nossa vida não é constante, não é um platô, não é uma laje que está Sim, paradinha, retinha ali. A gente tem sim, sempre esses altos e baixos. E o que vai exato. fazer, como você bem disse, com que a nossa autoconfiança continue estável, mesmo quando a gente está em baixa, é eu continuar agindo. Exato. Eu continuar buscando aquela realização. Dá desânimo? Dá, mas sacode a poeira e vai Sim, para é frente. que o desânimo é diferente de não ter confiança. Exato, Porque exatamente. mesmo quando eu estou desanimado, eu ainda posso continuar confiante de que aquele objetivo que eu tenho vai ser alcançado. Então, assim, Show. tem algumas coisinhas aqui que são legais para a gente. Vamos lá. As dicas, então? É, ó, primeira dica: Hum, não tentar ser perfeito. Muitas certo. vezes a gente quer ser perfeito, mas essa perfeição ela está sublimada pela procrastinação. Verdade.
Muitas pessoas procrastinam porque elas querem esperar o momento perfeito. Elas querem fazer perfeito, elas querem que tenha o alinhamento dos astros com o dia de sol, com o dia que a mãe não reclamou, o dia que o chefe trocou de... Quer que tudo seja perfeito, pronto, agora é o dia que eu vou fazer tal coisa. E aí assim, hoje eu não vou fazer porque eu não tô boa. Amanhã eu começo. Eu comecei, mas não tá como eu quero. Amanhã eu vejo isso. Então, assim, a pessoa vai empurrando com a barriga pelo medo do julgamento, né? E aí, com o intuito de ser perfeito. Sim. Né? Então, assim, não queira ser perfeito, é a primeira dica. Faça o que tem que ser feito. Ponto. Né? Legal. Segundo, tem uma meta? Divida em pequenos passos. Sim. Eu vi um desenho que era assim, duas pessoas caminhando. Uma numa escada com passos largos. E outra numa escada com passos pequenininhos. Então, aquela que estava com passos pequenininhos estava lá no final. E a que estava com passos largos estava tentando pular os primeiros degraus. Sim. Entendeu? Então, assim, divida a meta em passos pequenos. Você tem um sonho. Se você não transformar esse sonho numa meta, ele só vai continuar um sonho. Perfeito, perfeito. E aí você não age. E aí você não melhora a sua autoconfiança. Sim, sim. E é legal essa questão de dividir, porque quando a gente pega aquela coisa que é grande, a gente divide em pequenas tarefas, a gente conclui aquela primeira tarefinha que você nunca tinha feito, mas você conclui aquilo já vai te dar o quê? Confiança. Confiança, já vai te dar mais ânimo, mais bem-estar. E aí, quando você comemora aquela pequena confiança, você melhora mais ainda, porque você atribui emoção. Exato. E toda vez que você atribui emoção, o seu cérebro gosta daquilo e ele vai querer repetir aquilo. E ele vai querer que você conquiste cada vez mais aquilo. E você vai caminhando, como você falou, degrauzinho a degrauzinho. É o segundo item. Celebre cada conquista. Cada pequena vitória, um passinho que você deu, celebre, mostre para você o quanto você foi poderoso, poderosa de realizar aquilo, o quanto você se sentiu bem em realizar aquilo. Então, celebre. Né? E essas pequenas conquistas, coisas simples, né? Vamos lá, às vezes a pessoa tem dificuldade de acordar cedo. Ela precisa acordar cedo para conseguir, porque faz parte da trajetória dela para aquele objetivo que ela tem. Sim. Se ela conseguir acordar um dia, né, tocou o despertador, ela já levantou naquele horário, comemora, porque já é uma coisa fora do padrão, já é uma conquista, já é uma coisa que você não fazia. Então, comemorar essas pequenas conquistas, como você falou, colabora muito para a trajetória. Exatamente. Mais uma dica. Arrisque-se, arrisque-se. Arrisque-se. Lembra que eu falei que as pessoas que têm autoconfiança baixa, elas estão na zona de acomodação, elas não se arriscam. Sim. Então, por exemplo, para eu ir para o meu trabalho, eu sigo uma rua reta, viro à esquerda reto e chego. Certo. Quilômetros assim, mas é reto. Tá. Certo. Se eu estou na minha zona de acomodação, de conforto, eu vou todo dia desta maneira. Seguindo o mesmo caminho. Eu não arrisco a ir por um outro caminho. Só que eu perco de ver outras coisas bonitas que pode ter num outro caminho. Outras casas bonitas, outras árvores, enfim. Sim. Então, e você perde com isso inclusive o que acontece? Quando você vai celebrando outras coisas diferentes no seu dia a dia, na sua rotina, você vai trazendo endorfinas boas para a tua mente, para o teu cérebro. Sim, você desperta aqueles neurotransmissores que trazem felicidade, né? Então, oxitocina, endorfina, enfim, tem uma listinha lá que vai colaborando com aquela serotonina. E você vai tendo aquela sensação de bem-estar, né?
Então, arrisque-se. Esse é só um simples exemplo. Mas tem gente que vai para o caminho do trabalho exatamente da mesma forma, anos a fio. Anos a fio. Não sai da rota. Então, assim, esse é só um exemplo, mas a pessoa precisa se arriscar. Se deixar o carro vai até sozinho, né? Se deixar o carro vai sozinho, exatamente. E mais uma. Não se compare. Pode falar. Não se compare. Não se comparar. Show. Não se comparar. Né? Às vezes, é aquilo que a gente falou das curtidas. Fulano tem mais curtidas, Beltrano tem menos curtidas. Mas aí a pessoa fica se comparando. Né? Fulano está sempre fazendo X coisa, fulano consegue isso, Beltrano consegue aquilo, e eu não consigo nada. A gente precisa se comparar com o que a gente foi ontem. Sim. Só isso. Eu estou melhor hoje do que eu fui ontem. Hoje Perfeito. eu consegui realizar algo diferente da minha rotina de ontem. Hoje eu agradeci aquilo que eu comi, por exemplo. Sim. Então, assim, o meu melhor, a minha comparação tem que ser feita sim, mas comigo mesma, com o que eu fui antes. Não com o vizinho, com o parente, com ninguém. Porque cada um é único. Cada um tem uma digital diferente. Se fosse todo mundo igual, a digital seria igual. Sim, sim. A história da outra pessoa, às vezes, favoreceu para que ela tivesse aquilo na vida dela. E a sua história é diferente da dela. Exato. Assim como a sua história favorece algumas coisas na sua vida que para a vida da outra pessoa não favoreceu. E então, nem faz sentido. Exatamente, às vezes não faz sentido. Então, esse é um ponto que eu realmente vejo hoje em dia, quando eu converso com muitas pessoas, esse aspecto da comparação. E não adianta, o nosso maior competidor somos nós mesmos. É com a gente mesmo. Gente que a gente vai competindo. Porque é com os nossos pensamentos, né? Tocou o despertador, levanto agora ou não levanto? Vou ter uma refeição que é mais saudável, uma refeição que não é saudável e é mais rápida. Vou tomar um banho mais rápido agora, um banho mais demorado, um banho quente, um banho frio. Banho de luz apagada, banho de luz acesa, que você comentou aquele dia. Então, ótimo! Eu tô nessa ainda, quando eu fizer eu vou falar pra você, ainda não fiz. Tá na minha listinha, não esqueci, viu? Isso ajuda pra caramba. Pois é, entendeu? Então, a gente fica o tempo todo tomando decisões, então é tudo, a nossa maior competição é com a gente mesmo. Exatamente. Sabe o que eu fiz esses dias? Eu comi de olhos fechados. Olha, essa deve ser difícil também. Se tomar banho é difícil, você imagina comer de olhos fechados. E assim, com garfo e faca. Você pegar ali o pedaço com o garfo, aonde que tá o prato, cara, é muito difícil. Mas é muito legal para você aguçar as suas sensações. Quando você coloca o alimento na boca de olho fechado, você percebe mais o paladar, a textura. E você dá valor à pessoa que é deficiente visual. Né? Você se põe no lugar daquela pessoa, o quanto aquela pessoa tem, é difícil para ela tantas coisas. Né? Então, assim, é muito importante a gente não só pensar na gente, é um aprendizado, né? Mas a gente poder dar valor para o outro. Show, legal. Então, tem mais alguma dica? Vamos lá, se tiver dica, é só falar. A última que são várias, né? Mas assim, eu escolhi algumas aqui, e essa última que eu já tinha falado é pedir ajuda, procurar ajuda. Né? Tem terapeutas, tem hipnoterapeutas, tem coaches, tem programador neurolinguísticos, enfim. Tem muita gente que pode ajudar a quem está estagnado, né? A quem precisa descobrir lá o que está acontecendo, por que não sobe. Sim, a Sara até fez um comentário aqui para cima, né, já passou, ela até comentou dessa importância de quando a gente procura uma orientação, alguém para ajudar, porque ele vai ajudar você na caminhada, né? Exatamente. Ele vai ajudar você na jornada e ele vai enxergando coisas que às vezes a gente não consegue enxergar. E ele ajuda a trazer essas coisas que estão no subconsciente para o consciente. Clarificar. Exatamente, ações que são inconscientes, você traz para o consciente, aí você consegue mudar algumas ações, né? Porque, e aí isso vai, como você mesmo falou, vai trazendo da escuridão para a luz,
E aí, quando tá na luz, quando tá claro, eu consigo fazer as mudanças e as alterações necessárias. As pessoas têm ainda muito preconceito em pedir ajuda, em procurar ajuda. Uhum. Eu vejo no Sim. meu Instagram, no Messenger, que quase as pessoas não Uhum. usam, né? Mas, nossa, mulheres principalmente mandam as mensagens: olha, eu preciso de ajuda. Aí, quando você fala: olha, então vamos marcar um horário, eu não vou te cobrar, eu quero só entender o que está acontecendo para ver se eu tenho condições de ajudar. Eu sempre me coloco Uhum. dessa maneira. E as pessoas Sim. não vão. Sim. Né? E aí você continua vendo essas pessoas patinando, 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 Do patinando, mesmo jeito, né? do mesmo jeito, né? E reclamando, né? O que é pior, né? Você continua vendo as pessoas patinando, reclamando, mas elas não dão um passo para mudar Uhum. isso. Né? Por isso que eu falei, tá tão embaixo, tá tão lá embaixo, que a pessoa não consegue, muitas vezes, dar esse passo. Né? E aí eu Sim. falo, não tenham vergonha de pedir ajuda, de procurar ajuda. Sim. A gente tem uma Perfeito. vida tão curta, né? Tão rápido. Quando você vê, eu já são E, 80 anos, e 90. aquela história, quando você compartilha aquilo que às vezes é muito pesado para você, se torna mais leve. Com Porque você está certeza. dividindo o peso, está dividindo a dificuldade com aquela outra pessoa. E aquela E outra a- pessoa está disposta a ajudar você. Exatamente, porque normalmente aquela outra pessoa, ela tem alguma ferramenta, alguma coisa que possa ajudar, né? Alguma técnica que possa ajudar. E não tem, Sim, né? Não tem coisa mais gostosa do que você conseguir passar mais um degrau. sem dúvida, sem dúvida. Nossa, muito bom, minha amiga. Ótimo, show de bola, né? Assim, é tanto conteúdo que não dá nem para recapitular aqui, gente. E quem perdeu alguma coisa, assiste depois a live. Porque Mas eu realmente tem que ver fiz de novo, porque tem várias dicas, isso, né? Eu acho que é legal. exatamente. Eu fiz algumas anotações aqui porque eu faço um resumo para o pessoal do grupo do WhatsApp lá, mas eu acho que Ah, manda para mim, para eu foi, mandar foi para o meu rico. grupo, porque Claro, eu nem mando. anotei nada. Mando para você sim, eu vou assistir a live depois de novo, mando para você e a gente vai fazer um conteúdo show de bola, que foi um conteúdo riquíssimo esse que você passou pra gente, tá? Se alguém tiver mais alguma pergunta, pode fazer. Caso não tenha, a gente encerra por aqui e a gente marca um próximo bate-papo, minha amiga. Tá? Ó, Ai, passou legal. bastante gente por aqui, a galera comentou, que a galera foi comentando, eu já fui falando com você aqui. Então, minha amiga, muito obrigado pelo conteúdo Gratidão. riquíssimo, muito obrigado pela sua experiência, né? Porque você é prova viva da importância da autoestima, da autoconfiança na nossa vida. Né? A Sara falou Obrigada. aqui, ó, conteúdo maravilhoso, e é o que eu digo para você Obrigada, também, amiga. Sara. Um Beijo. conteúdo maravilhoso, muito obrigado, viu? Obrigada a você, Rê. Uma Beijo. ótima noite, fica com Deus. Até a Você próxima. Tchau, tchau. também. Tchau. Obrigado.